Fala galera, aqui é o Drake. E se você vivesse a vida toda como um cãozinho de um mafioso e só fosse solto para brigar, o que você faria? Esse cego nem imagina o que vai encontrar ao ir afinar um piano. Começamos com o Bart chegando em um depósito com o seu capanga Danny, que é tratado como um pitbull raivoso, sempre usando uma coleira em volta do pescoço. E essa coleira só é retirada na hora que o Bart decide que o Danny devia descer a porrada nos outros, como agora por exemplo, que ele libera o seu cão de briga pra cima dos rivais, mandando o Danny pegar todos eles. Então, uma cena de luta frenética se inicia, onde o Danny larga um chute em dois caras ao mesmo tempo, os jogando pra longe. Em seguida, 4 bandidos atacam ele de uma vez só, e com uma sessão de golpes rápidos e avassaladores, o Danny os derruba, pisando bem nas costas de um deles, causando bastante dor e provavelmente deixando esse cara paraplégico. Nessa hora, o cão de briga escuta um outro cara se aproximando por trás dele e se atira pra cima do bandido, arrebentando o homem com uma sequência de cabeçadas. Depois, os vilões tentam cercá-lo, mas o Danny se livra de todos eles daquele mesmo jeito brutal de sempre. Aí, um outro bandido surge puxando eles pelos cabelos, arrancando um tufo da cabeça do lutador. Mesmo assim, o Danny consegue se virar e começa a golpear o cara. Só que um outro vilão agarra ele e o tira de cima do companheiro. Mas é claro que o Danny logo dá um jeito nesse cara também, ao atirá-lo no chão com toda a sua força. É então que um dos vilões aproveita a chance e tenta finalizá-lo com um chute. Porém, o Danny defende o golpe e agarra o cara, batendo a sua cabeça violentamente contra o chão. A seguir, o Danny caminha em direção ao chefe dos vilões, que puxa um revólver e atira. Mas o disparo apenas pega de raspão, porque o Danny dá uma pirueta para trás e desvia do tiro, enquanto ele chuta uma mesa, prendendo o cara contra ela. E o Danny deve ser biônico, né? Porque ele desviou de um tiro àquela distância. Mas enfim, nesse instante, o Bart manda ele parar de bater, e o cão de briga se contém, ao mesmo tempo em que o mafioso se aproxima, falando para o líder dos vilões que se ele ficasse lhe devendo grana, o careca retiraria a coleira do Danny. E aí com isso, o cara e os seus capangas acabariam tomando uma outra baita surra daquela. Depois, o Bart retira um bolinho de dinheiro do bolso do bandido e um anel de ouro do seu dedo. Em seguida, ele coloca a coleira de volta no Danny e vai embora. Então, passamos para dentro de um carro, onde os caras estão acompanhados de mais 2 capangas do Bart, e onde o careca está contando sobre o sonho que teve, no qual belas mulheres vestidas apenas com saias de ula esfregavam os gêmeos na cara dele. Contudo, essa parte boa logo tinha mudado, pois um grandão armado com uma metralhadora surgiu, atirando para todos os lados, e deixando apenas sangue e tripas. E enquanto conta esse sonho, ele alimenta o Danny como se alimentasse um cachorro, empurrando comida goela abaixo, e falando pro lutador que ele provavelmente nunca teve um sonho, vendo o cão de briga ficar apenas olhando através da janela. No esconderijo do mafioso, ele se encontra com alguns capangas, perguntando como tinha sido o corre do dia, e os caras o deixam bem feliz, ao mostrarem que tinham conseguido bastante grana. Aí um deles se vira pro Bart e questiona o que era pra fazer com o Danny, pois ele estava parado igual uma múmia olhando pro nada, enquanto sangrava na cabeça, e o careca o manda cuidar dele. Então, o capanga apenas entrega um rolo de fita pro Danny, pra ele próprio fazer um curativo, e o coloca de volta na sua jaula. Mais tarde, vemos o lutador no seu quarto improvisado, acertando socos em um saco de pancadas repleto de areia, quando ele acerta um golpe no alvo e o saco se rompe, fazendo a areia começar a derramar no chão. Por isso, o lutador para de bater no saco de pancadas e se deita, olhando para um ursinho de pelúcia que estava pendurado no teto e fazendo menção de pegá-lo, pois assim ele treinaria abdominais. Depois, o cara pega um livro infantil e começa a folheá-lo, vendo algumas palavras como beijo e um casal se beijando desenhado abaixo, além da palavra amor e o desenho de uma mãe abraçando o filho. Em seguida, o Danny para na palavra piano e passa a mão sobre o desenho do instrumento, apaixonado pela figura. Nesse instante, uma gota de sangue cai nas páginas do livro, e ele se dá conta que a sua cabeça estava ferida, pegando o rolo de curativo e olhando pro saco de pancadas rasgado. Em paralelo, o Bart chega ali de carro trazendo uma relaxadora funcional e começa a agarrar ela, mas a jovem se recusa a continuar se pegando ali, pois um dos capangas dele estava vendo tudo. Assim, os dois vão para um lugar mais reservado e recomeçam a se pegar. Porém, a mulher para de novo, pedindo para ele acender a luz, já que gostava de ver o que estava fazendo. E meio contra a vontade, o careca acende a luz e corre para voltar à relaxada, virando a mulher de costas. É então que ela olha para baixo e vê o Danny observando eles através das grades da sua prisão e se assusta, parando relaxada e xingando o Bart de doente, enquanto foge dali. Já o careca não fica nem um pouco feliz com isso e reclama com o Danny, falando que a culpa era toda dele. Então vemos que o rapaz havia se levantado para colocar um pouco de fita no rasgo do saco de pancadas. No outro dia, o Bart leva o Danny até uma academia de boxe, querendo confrontar o dono que estava lhe devendo um dinheiro, e o cara propõe que o seu lutador grandalhão enfrente o Danny. No entanto, o grandalhão percebe que aquele baixinho era osso duro de roer e se recusa a lutar, fazendo o dono da academia se coçar para pagar a dívida. A seguir, eles vão fazer mais uma cobrança, e antes de mais nada, o careca tira a coleira do cão de briga, o mandando entrar, e logo depois, um cara sai voando por uma janela. Assim, os mafiosos chegam até uma joalheria, onde o Bart manda um dos capangas esperar ali fora com o carro ligado, pronto para fugir caso algo saísse errado. Depois, ele entra com o Danny e um outro capanga, chegando até a sala do dono da joalheria, onde ele começa a soltar a coleira do cão de briga, caso ele não pague o que devia. Aí o cara pergunta como o Bart havia conseguido transformar um humano em um animalzinho de estimação, e o mafioso responde que a sua
falecida mãe dizia para pegar eles ainda pequenos, e as possibilidades seriam infinitas. Com essa conversa, o dono da joalheria conclui que só devia temer o Danny caso o careca consiga tirar a coleira dele, mandando seus próprios capangas segurarem o Bart e o companheiro e darem uma surra nos dois, e depois ele sai da sala. Enquanto isso, o Danny fica ali parado sem fazer nada, e mesmo com o careca gritando por ajuda, o lutador nem se mexe. Com isso, o Bart faz de tudo para se livrar da surra, conseguindo roubar o cacetete de um dos homens e abrindo caminho até o Danny, retirando a coleira dele e falando pro cão de briga meter a porrada em todo mundo. Então o cão de briga baixa a porrada em geral, atirando nos vilões através de uma passagem, fazendo ele cair bem no meio da joalheria. Lá o dono do lugar ordena que mais alguns seguranças segurem o cão de briga, e 2 deles tentam segurá-lo, porém o Danny se livra dos caras rapidinho. Depois um outro se adianta com um cacetete e tenta acertá-lo, só que o lutador bloqueia os ataques dele e o joga no chão, golpeando o cara violentamente. Logo, mais engravatados surgem com seus cacetetes, porém isso não é o suficiente para deter o cão de briga enfurecido, e ele detona todos os caras, indo até o dono da joalheria e derrubando o cara. Em seguida, o Danny dá uma sequência de pisões no peito dele, enquanto o Bart surge e o manda parar. Rendido, o dono da joalheria manda o careca pegar o que quisesse da loja, e o mafioso responde que apenas queria o que o cara lhe devia, mas que pegaria esse valor acrescido de juros, por conta do transtorno, enquanto ele pisa nas partes baixas do cara. Enquanto isso, o Bart percebe que o Wyatt estava assistindo a tudo atentamente, e pergunta o que ele está olhando, ouvindo que o cara apenas estava apreciando o show. Então o careca recolhe as coisas e sai dali correndo. Mais tarde, de volta ao seu covil, o Bart mostra estar muito bolado, porque o Danny apenas ficou parado lá, enquanto ele tomava uma baita surra, e faz um curativo no rosto machucado, seguindo para fazer mais uma cobrança. E aqui a culpa é do próprio Bart, né? Ele que treinou o Danny para só atacar quando estivesse sem a coleira, e até que demorou para alguém chegar a essa conclusão, porque esse é o pensamento lógico de qualquer um que recebesse uma visita do mafioso careca, ainda mais que ele ficava anunciando para todos como as coisas funcionavam. Se o cara fosse realmente inteligente, ele não ia fazer o Danny usar uma coleira, e sim combinar um código com o lutador que o fizesse atacar, no estilo Soldado Invernal quando a Hydra queria controlá-lo. Mas continuando, logo chegamos até o porão de um antiquário, onde um careca mostra uma sirene pro Danny, e fala que quando a luz vermelha acendesse, era pro cão de briga entrar na sala descendo a porrada em geral. Só que o lutador fica meio avoado, e não presta atenção na explicação, pois ali próximo tinha um piano, de forma que o Bart tem que repetir a explicação diversas vezes, até se sentir seguro de que o capanga tinha entendido o recado. A seguir o careca passa pela porta, deixando o Danny ali olhando para a sirene, esperando a hora de agir. Porém, ele não resiste à tentação de se aproximar do piano e apertar uma das suas teclas, que faz um leve som de uma nota musical. Nessa hora, o Senna aparece, falando que o instrumento estava bastante desafinado, revelando ser o cego responsável por afinar os pianos. Sem demora, o cara se senta em frente a um dos instrumentos e pede ajuda do Danny, já que precisava que alguém tocasse as teclas musicais, enquanto ele mexia no interior do piano. Dessa forma, o Senna percebe que o cão de briga tinha um certo talento para a música, e rapidamente o ensina algumas coisas, concluindo que o Danny era um apaixonado pelo instrumento. O cego então pergunta o nome do lutador, mas ele se recusa a dizer, e o Senna muda de assunto, comentando sobre um estranho barulho que estava ouvindo. Aí o Danny se dá conta de que o barulho vinha da sirene, que estava acesa com a luz vermelha brilhando, e ele corre para a sala, mas já é tarde demais, e uma luta tinha acontecido ali dentro. Por sorte, o Bart ainda estava vivo, mas bastante machucado, e ele grita amaldiçoando o lutador, falando que iria vendê-lo. Mais tarde, o mafioso está de volta ao seu covil, limpando o sangue do rosto, quando um capanga lhe avisa que havia um homem ali para vê-lo, com uma proposta bastante vantajosa, e inicialmente ele se recusa a recebê-lo por estar todo machucado, mas termina aceitando, ganancioso do jeito que é, né? Então o Wyatt surge, falando sobre ter ficado bastante impressionado com a performance do Danny, lá na joalheria, e por isso ele conta sobre um torneio que aconteceria nas sombras, no qual o mafioso podia ganhar muita grana. Ele também explica que essas lutas eram até a morte, e o Danny tinha um grande potencial, contando que uma vez um cara que apostou em si mesmo ganhou $500 mil. Isso deixa o careca bastante interessado, e os caras vão até o subsolo, onde as tais lutas aconteciam. E lá o Wyatt fala que primeiro, o Danny teria que enfrentar o atual campeão invicto, para poder entrar no torneio. E isso aqui não faz nenhum sentido, né? Se as lutas eram até a morte, é claro que pra você ser um campeão, o único jeito é sendo invicto, né? Ou então você teria que ter 7 vidas igual um gato. E o que também não faz sentido é colocar o seu melhor lutador logo de cara contra um novato, porque se ele ganha, teoricamente ele seria o campeão. Mas enfim, o Bart logo retira a coleira do Danny e ordena que ele acabe com um campeão. Por isso, o lutador desce para a arena, sem demonstrar um pingo de medo do adversário grandalhão que enfrentaria. Em contrapartida, o campeão está lá se achando e fazendo várias presepadas, quando o Danny simplesmente lhe dá uma sequência de golpes rápidos no pescoço e termina a luta. Aí o Bart fica todo feliz e recebe 15 mil pelo confronto, ouvindo o Wyatt pedir para ele dar um jeito da próxima luta não ser tão rápida assim e promover algum tipo de entretenimento, para ser diferente da luta do Popó e do Bambam. De volta ao carro, o careca está falando que com as lutas ele ganharia tanto dinheiro que nem iria mais precisar daquela chatice de ficar cobrando os outros, e isso deixava tão feliz que o Bart estava se sentindo caridoso. Então ele pergunta o que o Danny queria de presente, e o lutador responde que queria um piano, ouvindo um deboche do Bart, que oferece uma mulher ou algo assim, mas o Danny continua pedindo por um piano. Nessa hora, um caminhão
não se choca com o carro deles. Em seguida, homens armados aparecem e metralham o mafioso em seus capangas, levando o careca a óbito. Enquanto vemos que aquilo era uma vingança do dono da joalheria. E depois dos caras fugirem do local, o lutador se levanta, mostrando que era o único sobrevivente dentro do carro. E sem ter para onde ir, ele volta ao porão da loja de antiguidades, onde mais uma vez se encontra com o Sen e acaba desmaiando. Desse jeito, vemos um pequeno menino dentro de um armário, observando um cara e uma mulher se pegando. Mas logo em seguida ele ouve o som de um tiro e vê uma parede coberta de sangue. Aí o Danny desperta, bastante assustado com o que tinha sonhado, e percebe que estava vestindo um pijama. Quando o Sen entra no quarto levando uma bandeja com café da manhã, e o Danny se esconde debaixo da cama. Então o cego passa a mão no colchão, percebendo que ele não estava ali, e imagina que o cara devia estar bastante assustado. Por isso ele se escondeu embaixo da cama, pois o Danny era apenas uma criança no corpo de um adulto. Então ele coloca a bandeja no chão e sai, deixando o lutador se recuperar no seu tempo. Mais tarde, o Danny ouve o som do piano e sai do quarto, bem cauteloso, vendo o Sen sentado na frente do instrumento tocando uma música. Porém, o Danny não tem tempo de apreciar a melodia, porque a Victoria chega em casa, dando um sorriso pra ele e mostrando seu aparelho dental, e o cara se tranca no quarto assustado. Então, decidida a ganhar a confiança do estranho, a Victoria vai até o quarto dele e entrega um teclado que era do seu pai. Depois ela começa a falar sem parar, contando sobre ter perdido o pai antes de nascer, e que a sua mãe terminou se casando com o Sen, que era o melhor amigo do falecido marido. Porém, um tempo depois, quando a menina tinha 7 anos, a mulher acabou falecendo em um acidente de carro, de forma que o Sen a criou desde pequena, se tornando sua única filha. A seguir, ela fala que iria ajudar o Sen a preparar o jantar, convidando o lutador para comer junto com eles, e caminha em direção à porta, ouvindo uma nota no teclado, significando que o Danny tinha aceito o presente. Na hora da janta, o cara enfim sai da sua caverna, ainda escaldado, e se senta na mesa, enquanto a Victoria serve um pouco de sopa para ele, e o Sen lhe oferece um pedaço de pão. Em seguida, o Danny começa a comer sem modos algum, e a moça tenta ensinar a ele boas maneiras, e inicialmente o cara escuta, mas se cansa daquilo, e resolve virar o prato de sopa de uma vez, arrancando algumas risadas. Mais tarde, o lutador está de volta ao quarto, onde o Sen checa os seus ferimentos, e percebe que eles já haviam cicatrizado. Aí o cego faz a menção de tocar na coleira do seu pescoço, mas o Danny não deixa, e o Sen conta que não iria tirar aquilo, pois entendia o lutador, contando sobre um chapéu que tinha na infância, que era o seu companheiro em todas as horas. No dia seguinte, os dois homens levam a Victoria para a escola, e em seguida vão ao mercado, onde o Sen ensina algumas coisas ao Danny, como por exemplo, identificar um melão maduro e um pão fresco. Em casa, o cego ensina um pouco sobre cozinhar, mandando o Danny ir até um armário pegar as panelas, e o lutador encontra algumas fotos presas ali. Então, percebendo o silêncio dele, o Sen se aproxima e descobre que o lutador estava olhando as fotos, contando que a mãe e o pai da Victoria eram seus melhores amigos. E aí, quando o cara faleceu, ele terminou se casando com a mulher, e anos depois teve o terrível acidente, no qual o Sen acabou sem a visão, e a mãe da Victoria terminou falecendo. Com isso, a Victoria acabou se tornando a sua única família, e ele pergunta se o Danny tinha uma família também, ouvindo que o cara não se lembrava de nada do seu passado. Então, o cego fala que um dia ele se lembraria, pois todos têm uma família, o que deixa o cão de briga pensativo. Um tempo depois, o Danny vai sozinho buscar a Victoria no colégio, e a garota fica muito feliz, pois aquela era a primeira vez que isso acontecia, e o arrasta para tomar um sorvete em comemoração. No entanto, ela alerta que não era para ele contar isso pro Sen, ou o cego ficaria bolado por eles comerem doce antes do jantar. Aí ao chegar na porta de casa, o Danny pergunta se ela se lembrava da sua mãe, e se sentia falta dela, e a Victoria responde que sentia falta dela todos os dias, por isso às vezes ela achava melhor que não se lembrasse. Do lado de dentro, o Sen questiona por que eles demoraram tanto, e a menina tenta mentir, dizendo que pegou um caminho maior, mas o cego percebe o cheiro de sorvete no hálito dela, e a sua história cai por terra. Em uma noite, o Sen fala para a moça sobre a sua preocupação com o Danny, pois parecia que alguém tinha reprimido todos os sentimentos dele. Então a Victoria responde que estava tentando ajudá-lo a se libertar, e o cego brinca, falando que com sorvete iria ser muito difícil fazer isso, e depois vai pro quarto se deitar. Aí a Victoria espera ele dormir para ir até o quarto do Danny e convidá-lo para tocar piano, dando umas aulinhas pro cara, e é claro que o Sen ouve tudo, ficando bem feliz com isso. No dia seguinte, os caras estão novamente no mercado fazendo umas compras, quando dois homens causam um tremendo alvoroço, espancando um maluco, e o Danny mostra não se incomodar com isso, agindo como se nada estivesse acontecendo. Mais tarde, o Sen questiona o lutador se a briga no mercado não tinha deixado o cara amedrontado ou algo assim, e o Danny responde que não, pois os caras não estavam brigando com ele. Aí o Sen procura saber mais sobre a vida anterior do lutador, comentando sobre ele estar muito machucado quando chegou ali, e o Danny responde simplesmente que tinha perdido um piano. Sem entender, o Sen pergunta pra quem o cara havia pedido isso, e o Danny responde que era para o seu tio, mas ele estava morto. E meio pensativo sobre isso, o cego dá a
conversa por encerrada. Um tempo se passa, e vemos o Danny, o Senna e a Victoria aproveitarem os seus dias, fazendo passeios ao ar livre, e o lutador indo mais algumas vezes buscar a moça na escola, levando uma casquinha de sorvete. A Victoria também leva o Danny para passear de barco pela primeira vez, e em seguida ao cinema, onde o cara pega na mão dela sem querer ao comer pipoca. E vemos que a Victoria estava começando a se apaixonar por ele. Nesse meio tempo, a moça também vai ao dentista tirar o seu aparelho, enquanto continua a dar aulas de piano para o lutador. Assim, os três resolvem tirar uma foto, e penduram ela junto das outras na porta do armário. E em uma noite, a Victoria vai até o quarto do Danny, pois tinha ouvido o cara tocar uma música bastante complicada, e questiona quem ensinou aquilo pra ele, mas o lutador não se lembra. Então a moça muda de assunto, falando sobre agora o Danny ter uma vida nova para usufruir, acrescentando que até suas roupas e os cabelos eram novos, fazendo menção de tocar na coleira dele, mas o cara não deixa. Aí a moça fala que o Danny não precisava mais daquilo, pois agora estava vivendo uma vida nova, e aí ele a deixa tirar, enquanto tem flashes dele espancando os vilões do início. Assim a Victoria tira o item e nada acontece, fazendo um carinho no pescoço dele e se curvando para beijá-lo, mas ela desiste de dar um beijo na boca do lutador, e acaba só beijando a sua bochecha mesmo. Pela manhã, o Senna e o Danny vão afinar um piano de uma bela mansão, e lá o cego conta que eles tinham mudado para Londres unicamente por conta dos estudos da Victoria, mas logo ela teria um recital de piano, e eles voltariam para Nova York. Por isso, ele convida o Danny para ir com eles, pois o cara já era considerado parte da família, e muito feliz com o convite, o lutador responde que iria sim, e dá um abraço no cego. Sem demora, eles terminam o serviço, e o Senna dá metade do dinheiro pro Danny, dizendo que os dois agora eram sócios. Com essa grana, o Danny vai até uma loja comprar um gorro para a Victoria, e na saída encontra um capanga do Bart, ouvindo que o careca estava vivo, e doido para revê-lo. Inicialmente, o Danny se recusa a voltar, mas o capanga ameaça ir atrás da nova família dele caso o cara não fosse. Desse jeito, ele encontra o Bart Vivinho da Silva, questionando o cara se ele conhecia sua mãe, e o careca responde que não, mostrando algumas fotos, e dizendo que o encontrou largado na rua quando ainda era só um menino. Depois, o Bart questiona se alguém tinha colocado essas coisas na cabeça dele, e o Danny responde que não, querendo proteger a sua nova família. Então, o Bart o leva até o Wild, para continuar com aquelas lutas que dão bastante dinheiro, e o Danny se recusa a lutar, pois não queria mais machucar os outros. Irritado com isso, o careca o empurra para dentro do ringue, gritando que era para ele se defender. Desse modo, o Danny fica só na defensiva, desviando de todos os golpes de um bombado, até que o oponente acerta um chute e o joga no chão. Depois ele tenta empurrar o rosto dele contra o arame farpado, que estava nas bordas do ringue. Aí o Danny resolve revidar, saindo daquela situação e partindo pro ataque, empurrando o oponente contra a parede. Só que na hora de desferir um socão bem na cara dele, o cão de briga se contém, dando tempo pro cara se recuperar e partir para o ataque. Nisso o Danny fica só se defendendo, se recusando a atacar, e o Wild questiona o Bart sobre aquilo, pois queria entretenimento, e não que o lutador ficasse fugindo da luta o tempo todo. Então na tentativa de dar mais emoção ao combate, o careca lança um machado na arena, e o bombado pega aquilo, partindo para atacar o Danny, só que ele continua a se recusar a ir para o ataque, e se mantém na defensiva. Dessa forma, o Wild pede a permissão do careca para tornar as coisas mais interessantes, mandando outros 3 lutadores entrarem no ringue, para atacar o cão de briga. Porém, isso não adianta, e o Danny continua só se defendendo dos golpes, e nem mesmo quando o grandão levanta ele e o joga no chão, o lutador muda de postura. Aí os outros 4 lutadores seguram ele de ponta cabeça, enquanto golpeiam o cara ferozmente até deixá-lo estirado no chão. Desesperado, o Bart grita pro Danny ajudá-lo a ganhar algum dinheiro, e o cão de briga se levanta e resolve partir para a ofensiva, atacando os oponentes com aquele seu jeito brutal de sempre. Vendo isso, o Welch resolve que é hora deles usarem armas e atira elas para dentro do ringue, onde o equipamento é empunhado pelos 4 oponentes na tentativa de finalizar o Danny. Assim eles demonstram muita destreza com o equipamento, e um deles quase atravessa o lutador com uma lança, mas ele toma a arma da mão dele e consegue deitar os 3 rivais. O bombado então ataca ele com um martelo, mas logo o cara toma o martelo da mão dele e revida, dando um último golpe que só não esmaga a cabeça do rival porque ele não quer. Isso faz o Bart gritar desesperado para ele finalizar os rivais, ou a luta continuaria, mas o cão de briga se recusa a fazer isso, e aí o Bart atira neles. De volta ao covil do mafioso, ele não está nem um pouco feliz com a insubordinação do Danny, e o joga na sua cela, enquanto o Senna e a Victoria estão jantando, e a moça não entende o sumiço do amigo. No entanto, o cego a conforta, dizendo que ele só tinha ido resolver uma ponta solta do seu passado, completando que isso era uma tarefa para o cara resolver por conta própria. De volta ao Danny, ele aproveita que estava sozinho, e dá uma olhada nas fotos que o Bart tinha mostrado mais cedo, vendo uma mulher e um piano. Desse jeito, o lutador conclui que aquela devia ser a sua mãe, de forma que o careca mentiu para ele sobre conhecer a mulher, e vai confrontá-lo bem na hora em que ele surge para dar uma relaxada com uma loira. E o porquê dele não ter reparado nessas fotos antes, eu não tenho a mínima ideia. O Danny, apaixonado por pianos, era de se esperar que o piano na foto chamasse a atenção dele. Mas enfim, o careca resolve falar, contando que a mãe do lutador era uma relaxadora profissional, e que tentou ajudá-la a sair dessa vida porque amava ela, mas tudo que fez foi inútil, falando que por isso se sentiu no dever de cuidar do Danny. Em seguida, ele fala para os dois saírem dali e recuperarem um pouco da grana que o cão de briga havia perdido. Pela manhã, os caras estão dentro de um carro, quando o careca começa a falar que nas famílias às vezes era necessário um pouco de tragédia para uni-las, querendo se referir a ele e ao cão de briga. Só que o Danny não entende
entende assim, pois a sua família era o Sam e a Victoria, e por isso ele tenta pegar o volante do veículo, causando um acidente que faz o carro capotar. Nisso ele sai de lá bastante ferido e retira a coleira do pescoço, correndo até a casa do cego. Chegando no local, ele mostra a foto da sua mãe para a Victoria, e ela conclui que a mulher não parecia nem um pouco com uma relaxadora profissional, falando do piano ao lado dela. Ao ouvir sobre isso, o Sam se lembra de ter um piano parecido na academia de artes local, e vai com o Danny até lá, procurar por informações de uma pianista chinesa. No local, o Danny vê um piano igual ao da foto, e o Sam questiona uma curadora do lugar, descobrindo sobre uma pianista chinesa que desapareceu do nada, e eles pensaram que ela tinha voltado para sua terra. Porém, um tempo depois, chegou uma carta da China, era da família da pianista, questionando se eles sabiam sobre o paradeiro da mulher. Além disso, a curadora lembra que ela tinha um filho, que vivia se esgueirando por debaixo dos pianos, enquanto a mulher tocava uma linda melodia. Isso faz o Danny ter alguns flashes da sua infância. Mais tarde, a Victoria retorna para casa, e encontra o Danny deitado na cama pensativo, e questiona o porquê dele não ter ido buscá-la na escola. Assim, o cara mostra que tinha conseguido uma nova foto da mãe, que mostrava ela feliz tocando um piano. Aí a Victoria usa uma lupa para enxergar a partitura que ela estava tocando, descobrindo que a música que a mulher tocava era a Mozart Sonata número 11, e começa a tocar a mesma melodia. Isso é muito agradável e familiar aos ouvidos do Danny, e ele começa a se recordar da sua infância. Um dia, ele estava com a mãe quando alguém bateu na porta, e ela escondeu o filho dentro de um armário. Em seguida, dois homens entraram, e um deles era o Bart, que na época ainda tinha cabelo. Então o Bart avançou para a mulher, querendo relaxar com ela, e o Danny acabou fazendo um barulho no armário, chamando a atenção de todos. Por isso a mulher aproveitou essa distração para atacar o Bart com um jarro, e o cara ficou bastante bolado com a atitude, atirando nela. Isso enfureceu o pequeno Danny, e ele saiu do armário cheio de ódio e derrubou o capanga do mafioso, fazendo ele sacar a arma e se preparar para finalizar o menino. Só que o Bart o impediu, vendo muito potencial no garoto, e ordenou que o levasse dali. No presente, o careca está no mercadinho que o Danny e o Sam costumavam ir, mostrando uma foto do cão de briga, e ameaçando a dona da loja com uma arma, para ela revelar onde o cara estava morando. Assim, ele logo está na porta da casa do Sam, enquanto o Danny e a Victoria estão fazendo as malas para dar no pé dali, pois eles sabiam que o Bart iria até eles. Porém, já era tarde demais, e o Danny coloca o cego e a moça dentro do armário, assim como a sua mãe tinha feito com ele anos atrás. Depois, o lutador sai do apartamento para enfrentar os vários capangas do careca, mas nenhum deles é páreo para ele, mesmo sendo muitos caras. Aí, inicialmente, o Danny desce as escadas, mas decide que é melhor ir para o telhado, enquanto um dos capangas do careca avisa que os homens lá dentro não dariam conta do lutador, e o Bart diz que queria ele vivo, pois o cara não valia nada morto. Então o careca se vira para o mestre em artes marciais que tinha conhecido no torneio do Wild, e manda o cara entrar em ação. Enquanto isso, no telhado, um dos capangas do careca atira contra o Danny, e ele foge para dentro de um lugar abandonado. Ali o cara é atacado pelo mestre das artes marciais, que tenta sistematicamente acertá-lo com a sua lâmina, e o Danny desvia de todos os golpes, mas não consegue impedir que um deles rasgue o seu casaco. Então ele pega um pedaço de metal que estava jogado por ali e revida a gentileza, usando aquilo como uma arma contra a lâmina do mestre. Nisso o vilão parte ao meio o pedaço de ferro e chuta o Danny contra uma janela, e o cara não cai porque se segura num fio. Vendo isso, o mestre então atira a lâmina para ela acertar o Danny, mas ele desvia do ataque e isso faz o cabo se romper, fazendo o cara despencar lá do alto e acabar dentro de um banheiro, onde uma moça estava tomando banho. E caramba, o Bart não tinha falado que queria o Danny vivo porque morto ele não valia nada. Parece que os capangas dele estão ignorando essas ordens, porque o cara em cima do telhado atirou no lutador, e o mestre das artes marciais fez de tudo para jogá-lo do alto. Não sei se eles estão querendo trazer o cara vivo não, hein? Mas enfim, logo o vilão entra no banheiro também, e recomeça a luta. E os dois trocam alguns golpes em uma velocidade impressionante, enquanto a moça aproveita a oportunidade para fugir dali. Sem demora, o careca parece dominar o confronto com uma sequência de socos na face do Danny, e ele responde com uma mordida, em seguida empurrando o rosto dele contra a parede. Só que o mestre consegue sair dessa posição e revidar, mas o Danny lhe acerta com um chute, e o joga na sala onde havia algumas esculturas de arte. Ali os dois trocam mais alguns golpes, porém o Danny consegue dominar o confronto, primeiro dando uma rasteira no rival, e esperando ele se levantar, para assim dar um chute com as duas pernas no seu peito, e jogá-lo de uma janela. No entanto, o Danny não queria finalizar ninguém, e tenta segurá-lo, mas o careca acaba caindo sobre o carro do outro careca estacionado lá embaixo. Isso deixa o Bart com bastante raiva, e ele saca uma arma, e vendo aquilo, o Danny começa a correr em direção à saída, mas o careca já estava lá embaixo, e dispara contra ele, fazendo o cara subir novamente. Só que alguns capangas do Bart surgem atirando no Danny também, o forçando a ir até um apartamento e barricar a porta. Aí ele tenta sair por uma janela, porém mais capangas atiram nele lá de fora, e o Danny abre um buraco no teto, puxando um lustre para baixo, e se arrastando pelas tubulações. No entanto, o Bart é bastante sagaz, e fica se concentrando nos barulhos dentro do cômodo, percebendo o que ele tinha feito e seguindo os sons. Desse jeito, o careca chega até o apartamento do Sam, onde encontra a coleira e o pijama do Danny, concluindo assim que ele tinha encontrado o covil do cão de briga. E aí ele atira na roupa com raiva. Isso alerta o Danny, e ele sai do chão bem na frente do armário onde o Sam e a Victoria estavam escondidos. Assim o Bart encontra ele e aponta a arma pro ex-capanga, mas abaixa logo a seguir, dizendo perdoar o Danny por tudo, e falando para eles voltarem para sua antiga vida, como uma família. Desse modo,
modo, Danny finge aceitar e se aproxima, mas quando está perto bastante, ele fica cheio de ódio ao lembrar da sua mãe finalizada e ataca o careca, o derrubando. Então, quando o lutador está prestes a finalizá-lo, o Sunny e a Victoria o impedem, pois se fizesse isso ele seria um animal como o careca, e o Bart debocha disso, falando que ele era um assassino assim como tinha sido treinado. Aí o Sunny pega um vaso de plantas e bate na cabeça dele, fazendo o vilão tirar um cochilo e parar de falar besteiras para provocar o Danny. Assim, um tempo se passa, e vemos o Danny usando uma gravata borboleta no recital da Victoria, e antes da apresentação, ela diz que dedica aquela música ao lutador, e encerramos com o Danny bastante feliz, se lembrando da mãe enquanto a moça toca o piano. E pessoal, esse final onde o Danny deixa o Bart vivo, simboliza a libertação do Danny do seu passado violento, e a sua escolha por um novo caminho, ao lado da sua nova família. Fala galera, vocês acham que o Danny aprendeu a tocar piano? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos como esse, é só clicar em algum desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.